Junto do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu fiz questão de assistir a série estrelada na Netflix, também sobre esse livro aqui, uma adaptação, na verdade, desse livro, e que se propõe a narrar basicamente todos os importantes ou os mais importantes acontecimentos da história. Como eu disse quando eu falei sobre o livro, esse é um livro assim, cheio de coisas, né? Acontece nas gerações, tem muitos núcleos diferentes, as histórias são muitas, então é difícil adaptar isso para uma série. Ainda mais pensando numa série do formato Netflix, né, que é poucos episódios, com um tempo de duração que não pode ultrapassar mais ou menos 1 hora, né, ou um pouco menos do que isso, e sem muitas temporadas, porque muitas temporadas vai desanimando o público, né? Então, assim, o que essa série faz é um bom trabalho. Eu gostei bastante, porque eu tinha lido, assim, literalmente no mesmo dia que eu terminei o livro, eu assisti uns 2 ou 3 episódios. Então, eu tive ali a memória mais fresca possível de tudo que aconteceu no livro para poder avaliar os acontecimentos, o roteiro, para saber se estava sendo fiel e tal. Não que precise ser fiel, porque as adaptações são adaptações, mas de qualquer forma, achei que foi muito feliz, viu? O que eu posso dizer é o seguinte, é que essa série ela não se propõe a contar todos os acontecimentos ainda do livro, né? Porque é um livro longo, né, e cheio de coisas, mas ela tem 8 episódios, e nesses 8 episódios ela conta mais ou menos metade da história, né? A impressão que eu tenho é que ela chega num marco importante do livro, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, que é o marco que é, digamos assim, aquilo que diz qual que é o tom da primeira parte da história, né? E dali em diante as coisas mudam bastante, mudam drasticamente, né? Como a história é contada, as personagens envolvidas e tal. Então, a série, ela consegue chegar até esse ponto. Então, eu acredito que vai ter mais uma temporada e tá legal. Mas a questão é o seguinte, é uma adaptação difícil de ser feita, porque no livro a gente tem muitos acontecimentos, só que esses acontecimentos, eles têm uma transição, que é uma transição literária. Então, é difícil você colocar ela em imagens, né? Porque você consegue, por exemplo, transitar de 1 ano a uma década, de 1 ano a 20 anos, se você quiser, de uma linha para outra num livro, né? Você não precisa de recursos visuais para isso. Numa série, não. Você precisa fazer essa transição de tempo de forma bem definida, bem feita, né? Então, o que a série faz, que é muito interessante, uma escolha, por exemplo, cinematográfica, é usar muito plano sequência. E nesses planos sequência, os personagens, quando eles vão andando, por exemplo, de um cômodo para outro da casa, de um lugar do outro do povoado de Macondo, eles vão chegando e aí o que vai ficando para trás é o tempo também que ficou para trás. Então a transição de tempo sendo feita por vários planos sequência na série inteira é um recurso bem interessante que faz a adaptação ficar bem feita. Uma questão é que talvez eu não tenha gostado de um personagem ou outro, tipo o Coronel Aureliano, né? Eu não sei se ele realmente o ator foi a melhor escolha, porque ele parece um pouco assim tímido e talvez um pouco sentimental demais para esse personagem, que é um personagem muito forte, que apesar de ser sentimental, ele é mais forte do que sentimental, né? Ele é mais bruto, melhor dizendo, né? Mas de qualquer forma, a maioria das personagens é muito bem feita. A história é muito legal, fiquei lembrando assim, sabe, do que aconteceu no livro, e um detalhe é que quando tem um narrador em off contando a história, ele lê literalmente aquilo que foi escrito pelo Gabriel Garcia Marques. Então traz você para mais perto do livro. Para quem leu o livro, vai ganhar muito assistindo a série. Para quem não leu o livro, parece que alguma coisa ou outra vai ficar um pouco sem explicação, sabe? Tem uma motivação ali de um personagem, numa mudança de decisão, por exemplo, que acontece bastante. E você fala assim, mas por que mudou de opinião tão facilmente assim? Bom, acho que o livro dá mais razões para isso, mas é normal, não dá para você transferir todas as informações de um livro para uma série de 8 episódios. Mas, de qualquer forma, achei interessante, então por isso que eu decidi falar que vale a pena, boa para assistir, é uma boa pedida para iniciar 2025 aí com uma série da Netflix.